12, mas na hora que você entra na página lá para ver o valor, tá 10,47. Muitas vezes também você tem um valor ali na internet, e aí na hora que você entra, além de mudar o valor, o item está indisponível. A empresa não tem mais aquele item, ela não vende mais, está em falta, ela vai lá e deixa um valor lá baratinho e você fica entrando naquela página de como se aquele preço fosse válido, né? Aí até aqui já me deu até um alerta, né? Eu quero comprar 1.000 itens, eu falei, não, mas eu quero ver o frete aqui, só para eu saber mais ou menos se eu dividir o frete aqui por 1.000, se vai dar para 11, 11 e pouquinho o litro do álcool, porque eu vi outra ali de 6 e pouco, aí ele fala que ele só tem 325 disponível no estoque, então eu não conseguiria fazer um frete para 1.000 unidades, por exemplo, se eu fosse utilizar. Então, o painel de preço, então eu já tenho na minha cabeça, falo, olha, eu já sei que é em média de 10 e pouco o álcool, aqui, ó, de 6 a 10 reais. Então eu já sei, fala, não é 2 e nem 143. Então de 6 a 11, de 6 a 10, eu já consigo saber mais ou menos quanto custa um litro de álcool no mercado, sem muito esforço. Então o painel de preço, entrando lá na página, né? Você tem material e serviço, você vai fazer a escolha. Esqueci de pôr o apontador aqui, estou apontando aqui. Então você vai ter aqui material e serviço, você vai ter a escolha. O que você quer é álcool? O álcool é um serviço ou é um material? Então você vai marcar a opção aqui de material, né? Então você clica em cima e ele vai lá para a parte de material. E aí ele vai abrir essa tela aqui de, do painel de preço com todos os números de processo, quantidade de processo de compra, compras homologadas, né? Dá até para a gente dar uma sapiada aqui, o que está acontecendo aqui de mercado, olha, muito álcool, fita adesiva, né? E lembrando que aqui é o catimate, né? Tá vendo aqui, ó, fruta. Então, tá dentro dessa classificação aqui de fruta. E você vai descendo aqui e você vai conseguindo ver todos os itens. Com relação a valor, então, aqui, o quanto nós gastamos com vacina, com livro didático, reagente, aí são as compras nacionais, né, dos órgãos ligados que já estão cadastrados no CIASG, porque a princípio, no começo, eram só os entes federais, né? Aí depois que foi abrindo para o Estado, o município fazer adesão ao CIASG e colocar os seus preços aqui também no sistema. Ah, e aí você tem que o ano da compra como filtro, né? Ah, fácil, né? Deixa eu só rever aqui, bagunçou um pouquinho. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, e eu trouxe a definição desses dois aqui, nós vamos passar filtro a filtro desse aqui do painel. É o que é o PDM? Então, o PDM ele é a sigla, né, de Padrão Descritivo de Materiais. Então, esse nome de PDM aqui é o que está padronizado lá nos materiais. Então, a pergunta fala assim: a sua unidade tem um PDM? Ele tem um padrão descritivo de materiais? Porque o governo ele tem um PDM, pode ser que eu tenha um PDM diferente, né? Então, ele é um sistema de catalogação e elaboração de manual de procedimento e ferramenta que permite, né, fazer aquele padronização genérica. Eu acho o do governo muito fraco. Se eu fosse fazer uma catalogação de PDM, eu ia fazer ela por colunas, né? Falar assim, o que que é, para que serve, do que é feito, é, como que usa, qual que é a composição, qual que é a validade, qual que é a durabilidade, porque aí você poderia fazer filtros, né? E na hora de acrescentar, vai fazer, então você tem o mesmo material de vidro, de plástico, de madeira, de ferro, e aí você muda só o material. Mas como eles têm, melhorou um pouco agora com o catálogo, mas eu acho ainda muito limitado, né? Mas é limitado porque senão também cada um quer fazer o seu do seu jeito. Ele não quer usar um outro que está pronto. Às vezes dá trabalho buscar um outro que já está pronto. Aí ele vai lá e quer cadastrar um novo.
Mas é essa a questão. E a WASG, que aparece aqui também como abreviado, e todo mundo trata, né? A gente trata como se todo mundo soubesse o que é uma WASG. A gente tem essa mania feia de, porque a pessoa sabe, ela acha que todo mundo é obrigado a saber. Então, a WASG, ela é uma unidade de administração de serviços, uma unidade administrativa de serviços gerais. No caso, a Universidade Federal de Uberlândia, ela é ela é um órgão. Aí ela tem uma UORG. E aí a UFO é uma UORG. Dentro da UFO, UORG, ela tem duas UASG. Ela tem uma UASG, Universidade Federal de Uberlândia, e Hospital de Clínicas da HC UFO. Então, a UFO, ela é uma UORG com duas UASG. Então, você tem unidades. Cada campus é uma UASG. Então, cada UASG ela é independente para poder fazer aquisição. Tá. E a definição de uma UASG é aquela que tem condição orçamentária, financeira e de realizar procedimento licitatório independente. Então, para ser uma UASG de verdade, ela tem que ter condições de fazer um processo licitatório. Até que na UF tinha um questionamento, fala assim, mas e o HC na época? Porque o HC fazia as licitações junto com a UASG da UF. Então, a gente fazia um único processo. Eu falei assim, não, ela não faz, mas ela tem condições de fazer, ela tem orçamento, ela tem a fonte orçamentária, ela tem pessoal, ela tem condições de fazer um processo licitatório. Então, ela é uma UASG, né? E hoje, em processo de migração para a EBSER, né, um processo de transição, logo em gestão plena. Aí eu tenho lá né, o filtro, vou tratando os filtros, esses filtros aqui que tem no painel, o filtro, o ano, o nome, o material, nós vamos tratar cada um deles aqui, né? Então, o ano da compra, o que eu vou marcar lá? Ele vai delimitar o ano de pesquisa, né? Na 5 de 2014, que tratava de precificação, né, não tinha essa trava de a pesquisa tem que ser feita de até um ano na data de publicação, né? Então, você tinha 2 anos ali do painel, a gente pegava pesquisa de até 2 anos. Você não achou com 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, né? E aí, a gente às vezes quer facilitar o trabalho, mas na verdade você está dificultando. Você está pegando preço que foi disputado há 2 anos atrás e você quer colocar ele numa licitação como se ele fosse um valor de mercado atual. Pode até ser que o valor de mercado atual tenha baixado novamente, né, porque acontece em diversos itens, mas fica muito frágil você poder afirmar isso, pegando preços tão distantes do momento da licitação, porque não é só da pesquisa. Você está fazendo a pesquisa nesse momento, mas você está pegando preços de processos anteriores que foram licitados e que o valor de referência não foi esse que você está disputando, né? Então, por isso a importância dessa análise crítica. O material PDM, né, que permite a pesquisa pelo padrão descritivo de material, e aí é aquele mais genérico, né? Até tem um exemplo que esse material que ele é do manual do painel de preços, né? Aí caneta esferográfica, papel, almofada de carimbo, então assim, mas ele é o genérico. Na hora que você abrir esse caneta esferográfica, e aí embaixo vai ter todas as canetas esferográficas, a preta, a azul, a vermelha, de ponta fina, ponta grossa. E aí é possível também buscar pelo código, né? Então, se eu tenho o Catimate ou o CatSer cadastrado, aquele número lá que você pode pesquisar na página do catálogo de materiais do governo, que agora ficou até mais intuitiva, você pode entrar e colocar. Uma dica também interessante é porque às vezes você acha pelo nome. E aí lá você pega aquele nome do painel de preços daquele item, tem um catimate. Você pode retornar sua pesquisa e aumentar aquele catimate para ver se vai aparecer mais itens que você está procurando, mas com um nome diferente. Então, ajuda nessa questão também.
A descrição do material ou descrição do serviço. Ó, permite que a pesquisa pela descrição detalhada do item. Caneta esferográfica, plástico, material. Então eu posso melhorar a busca, porque eu não quero caneta de metal, eu quero de plástico. Eu quero de corpo transparente, eu vou usar em concurso. Então eu consigo aumentar aqui na descrição do material palavras que vão refinar a minha busca, né? Já o objeto da compra, eu também, quando eu não acho nos outros, eu venho aqui no objeto da compra. Porque esse objeto da compra, ele é praticamente o nome do edital, né? Contratação de material de escritório. Então, você às vezes você jogar caneta lá no objeto da compra, dificilmente você vai achar uma licitação que teve esse nome de objeto da compra. Mas às vezes, se for manutenção de ar-condicionado, aí já é mais fácil. Eu vim aqui no objeto da compra e aumentar. No exemplo que eu usei naquela aula que nós pesquisamos o reagente, eu até usei o filtro do CNPJ, porque eu já sabia que tinha um fornecedor que vendia esse item, né, mas não com o nome que eu tinha de rotina. Então foi feito a busca pelo CNPJ. Então, quando eu jogo o CNPJ, ele vai trazer o. E lá é CNPJ ou o nome. Se eu tiver o nome do fornecedor, eu posso jogar o nome. Mas às vezes pode ter empresa com nome muito semelhante ou até mesmo um nome igual ali. Às vezes vai mudar lá o SE, SA, MEPP, LTDA. E às vezes assim, o interessante é buscar pelo CNPJ. No caso de inegibilidade de licitação, contratação pessoa física, a pessoa, não, eu tenho ampla experiência, eu posso jogar o CPF dela e ver todas as contratações públicas que ela já teve, inclusive por inegibilidade, dispensa. Posso comprovar essas contratações aqui por meio desse item. O porte da empresa, né, no caso, se o item meu for um item divisível menor de 80 mil reais, eu já pego, já vou lá e coloco o filtro como MEPP para encontrar as empresas que têm o menor valor e fazer a minha pesquisa de preço ali. A unidade de fornecimento. Ah, eu quero litro, eu quero caixa. Na hora que eu marcar ele lá, ele já vai autocompletando embaixo para poder escolher as opções que apareceram. Posso pesquisar também por órgão superior, né? Ah, eu quero ver. Ah, eu vou fazer uma contratação de manutenção de elevador. E eu quero saber como é que o Supremo Tribunal contrata. Eu quero saber como é que o STF contrata. Aí eu venho, coloco aqui o nome, vai aparecer lá as esferas, eu consigo achar dentro das esferas, eu consigo filtrar os órgãos que realizaram a compra lá daquele material que eu estou buscando. A WASG, né, que eu falei, permite a busca, né, dentro lá do histórico e a modalidade da compra, né? Se é pregão, tomada de preço, concorrência, concorrência internacional, convite, dispensa de licitação, inegibilidade ou concurso. Às vezes eu quero fazer uma análise crítica, eu vou fazer uma dispensa. E aí eu já ponho meu filtro lá como dispensa. Né? Ah, não, eu vou fazer aqui, no caso de obras, eu quero olhar um item aqui, eu já consigo ir e olhar aqui. Muito importante, quando vai fazer, vou mudar aqui o próximo aqui, a forma da compra, né? Ah, eu quero comprar, vou comprar por ata de registro de preço, né? Às vezes o interessante é você buscar preços de atas de registro de preço, porque é diferente da entrega imediata, né? Aí o período da compra, né? Eu posso colocar lá os últimos 180, né? Eu quero fazer um comentário já e adiantar, porque vai que eu esqueço na hora que eu for mostrar a ferramenta lá, um exemplo prático, né? Que eu for mostrar aqui a tela que tem o filtro. Quando você marca lá, ele tem lá assim, ó, 30, 60, 90, 180. Aí você fala assim, eu quero dos últimos 180 dias. O que ele faz? Ele pega de 90 a 180. Então eu tenho que marcar todos. Eu tenho que marcar o 30, 60, 90 e 180 para ele trazer o resultado de 30 até 180. Né? E para mim, assim, é uma lógica de que eu ia marcar ali 180, ele ia trazer o preço de até 180 dias. Mas ele não faz isso, ele faz essa restrição. Para mim é
ou uma falha ali de orientação ou falha de regra de negócio do sistema ali, né? Aí eu tinha que colocar, então, pelo menos ficaria claro lá, né? De 90 a 180, de 30 a 60, de 60 a 90. Aí ficaria mais claro. A forma da compra eu falei aqui, né? Se é a aquisição direta ou se é o registro de preço. E a esfera, né? Se é estadual, se é municipal, né? Então, eu posso tentar enxergar, falar, não, se está tendo uma diferença de valores em compra do município, em compra do estado, em compra federal, né? O município costuma ter um risco mais, né? Pode ter um risco maior, porque o fornecedor que fornece para o município, ele tem que embutir ali um risco de pagamento, que tem um risco de pagamento maior do que hoje, por quem mente para o governo federal, para o estado, que atualmente está, teoricamente, tudo em dia, não está tendo atraso, igual em outros momentos já teve muito atraso. Então, quando eu coloquei lá no meu filtro lá, eu coloquei o álcool 70%, foi o objeto que eu escolhi. E aí o que que ele trouxe para mim, né? Aí ele está dizendo o seguinte, olha, no cadastro aqui eu tenho álcool 70% de litro, eu tenho frasco de 1000 ml, frasco de 500, galão de 5, frasco de 100, bolsa de 800, tem mililitro e tem grama. Ué, eu tenho aqui quantidade de processos de compra. Aí ele trouxe para mim aqui 588 processos de compra de álcool em litro. Mas não é a mesma coisa de 1000 ml, não é o mesmo cadastro. Então, aqui é a mesma forma por questão de valor. Eu tenho o processo de compra aqui grande, aqui. Então esses dois aqui me atenderiam, né? Eu vou marcar, eu posso clicar em cima e marcar os dois para poder eliminar, para poder escolher eles como filtro. Aqui, ó, ele já vem trazendo para mim aqui, ó, a média e a mediana por preços por período. Aí ele tem o gráfico aqui para me ajudar. Em verde ele está trazendo a média e em azul ele vai estar trazendo a mediana do que foi os preços aqui da oscilação de mercado. Agora, olha a média em junho de 2021, o que aconteceu com o valor do álcool, né? O valor dele foi lá em cima, né? Então eu falo, não, então tem que tomar cuidado aqui com esse período aqui. Se eu pegar valores desse período aqui, provavelmente eu vou pegar valor muito alto. E aí depois ele vem e vai estabilizando, ele começa a estabilizar, né? E aí aqui ele já apresenta aqui a quantidade de fornecedores que participaram dessas licitações aqui por região. Aí, Sudeste é a maior participação, mas o Sul e o Centro-Oeste não é tão inexpressivo para falar o seguinte, falar assim, não, esse pessoal aqui eu vou tirar da minha pesquisa de preço, não condiz com a realidade, lá compra muito menos, aqui compra muito mais, mas aqui eu já sei que Sudeste, Norte e Nordeste foram os principais compradores do álcool desses processos que foram pesquisados aqui. E aí ele tem aqui a quantidade de processo de compra, né, por material, frasco de 1000 ml e de litro. Eu tenho 6 processos aqui, dois processos de contratação aqui, 278 mil aqui, 231 mil nesse outro aqui. E ainda vem aqui agora, ele vai trazer lá por estado, né? Aí tem Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não é tão destoante assim. Eu pegar aqui os três aqui de quantidade de fornecedores que participaram do processo. Aí lá no final eu marcando que eu vou avançar a análise, né? E aí eu vou cair na tela aqui já com os valores que o processo vai trazer para mim. Aqui em cima, ele vai marcar aqui os filtros que eu marquei. Lá, ó, nome do PDM, álcool etílico, o mês da compra, o ano, a região. Vim aqui e marquei Sudeste.
porque eu sei que é a região mais próxima, né? E também para poder marcar lá o filtro regional e local, né, do MEPP, né? E aí, o que que ele trouxe para mim nessa pesquisa? Seis, ele tem a média de 6,98, a mediana de 5,50, o menor valor de 3,36 e o maior valor de 18,70. E aí começa a fazer análise crítica. O ideal é que esses quatro valores aqui eles estejam próximos. Que a média, a mediana, o menor valor e o maior valor, porque é a pesquisa que vai me dar ali os resultados sem discrepância de valor para cima e de valor para baixo. Aqui eu já começo a ter o filtro aqui de valor. Falo, olha, aqui ó, eu tenho valor, aqui eu tenho a quantidade de itens, né? E nesse eixo, né? E nesse outro eixo, eu tenho o valor. Então, aqui, ó, eu tenho um valor que para cima de R$ 15 aqui, que é o valor maior, de 18. E eu tenho um valor que para baixo aqui do 5 aqui, que é de 3,36. Mas eu consigo concentrar aqui compras nesse quantitativo para poder validar a minha pesquisa. Então, eu clicando aqui em cima, eu marco a região que eu quero, eu marquei a região sudeste, e vou avançar a minha pesquisa. Vou aqui para adiantar, né? E aí ela trouxe aqui, esse eixo eu tenho valor e esse eixo eu tenho quantidade, né? Eu tenho uma compra mais ou menos de mesmo valor aqui, ó, mas de quantidade muito superior. Então eu já começo a ter indícios que às vezes a quantidade desse item aqui, muito alta, ou dentro do que eu estou precisando aqui na casa dos 1.000, dos 5.000 aqui, não destoa tanto em valor, mas em pequena quantidade eu já tenho valores maiores. Então, olhando o gráfico aqui, eu já consigo identificar essa variante aqui para aquisição, no caso aqui do item de álcool, né? Sim? Carolina, pode fazer a pergunta. Oi, Cleiton. Com relação a esses filtros, geralmente quando eu estou analisando o processo de precificação, antes de excluir o menor ou maior valor dentro do painel de preço, eu olho primeiro se aqueles preços que ele me trouxe no final tem algum que envolve dispensa de licitação. Geralmente sempre acontece de vir a dispensa de licitação e é nesses casos, não, nem sempre, né, claro, que está o maior valor. Então, antes de eu ir para mexer na quantidade, excluir os preços, tá certo eu olhar o tipo de compra que está sendo feita? Sim, sim. Lá por exemplo, foi o que eu comentei. Se você vai fazer uma ata de registro de preço, o ideal é você pesquisar preços de atas de registro de preço. Se você vai fazer uma compra que é a entrada e saída direta, que é a maioria, o ideal é você não marcar ali a- as dispensas de licitação, porque normalmente elas são as mais caras. É aquela que comprou mais rápido, é aquela que comprou em local com maior dificuldade, mas não necessariamente ela é a mais cara. Mas assim, o ideal é você retirar. Agora, se a gente vai fazer um processo aqui, eu preciso fazer uma dispensa de licitação, eu sei que vai ser dispensa de licitação, normalmente eu já faço essa pesquisa pelo preço de dispensa de licitação. Então é importante, porque isso pode contaminar a sua pesquisa. Se você deixar a dispensa de licitação, você vai fazer um pregão. Se você deixar os preços de dispensa de licitação, provavelmente são em menores quantidades e em condições diferentes, né? Você pode ter também muito baixo. Às vezes a dispensa de licitação ela entra ali, a pessoa vai lá, vou comprar uma dipirona aqui na farmácia, né? Ele vai lá e faz aquela dispensa, porque antes você não tinha a obrigação de utilizar o sistema de cotação eletrônica, que ele é praticamente um processo licitatório, é um mini processo licitatório. Então tinha aquela compra ali que o cara ia lá, empenhava, ia lá buscar lá no balcão.
Então é diferente daquele de você fazer uma licitação que o cara tem que te entregar 10 de pirona. Ah, não, o cara tem que me entregar 10 de pirona, eu vou fazer uma licitação aqui. Aí o custo de transporte é caro, é mais alto, então acaba que pode influenciar para mais ou para menos. Então o ideal é fazer esse filtro sim, viu, Carolina? E aí eu fiquei com esses valores aqui, ó. Olha o tanto que eu eliminando aqueles dois lá, né? Como que eu vou eliminar fazendo lá na tela lá para vocês lá, eu vou pegar o exemplo e mostrar, arrastar o filtro. Já mudou aqui, eu fiquei com quatro processos, né? E aí olha o tanto que já ficou mais próximo, a mediana com a média, o menor valor e o maior valor dentro daquelas contratações, e agora aqui contratações públicas, né? E ele traz aqui também, ó, a opção para a média, mediana por estado. Se eu for clicando aqui, na hora que ele aparece lá o mapinha, se eu for clicando aqui, ele vai trazendo aonde que tem compra, ele vai trazendo o processo, ele vai me falando qual que é a mediana aqui, qual que é o valor que está tendo aqui. Fala, não, mas esse item aqui, quando eu pego lá da Bahia, ele é muito caro. Mas então por que que eu vou considerar lá? O ideal é eu concentrar aqui na minha região sudeste, que é a região mais propícia de entrega, né? Brasília, vou considerar aqui Brasília, vou considerar aqui Bahia, que está longe para poder fazer entrega aqui na minha realidade. Então, adiantando a pesquisa, ele vai me trazer aqui os itens e tem os quantitativos, né? Ah lá, lembra aquele processo de 15 mil itens, 15 mil litros? Tava lá na frente, aí ele veio para mim aqui, ó, 5,30. Ó, aí o próximo, 8 mil, 6. A quantidade ofertada, 10.648, 6,25. Tá vendo que o quantitativo não é tão, porque ele tem uma influência. Na hora que você pega aqui eu tenho aqui 5.500 unidades, tá 7,49. Mas eu tenho 10 mil por 7,65. Eu tenho 8 mil por 6, eu tenho 15 mil por 30, mas são quantitativos mais altos. Se eu pegar aqui, eu quero fazer uma aquisição de 2 mil unidades, 3 mil unidades, 5 mil unidades. Não, eu quero 10. Eu posso prejudicar a minha pesquisa porque eu só quero 10, eu estou pegando preços aqui com quantidade muito alta, uma quantidade muito grande. No relatório aqui, ele vai trazer já a descrição do item, né, que é lá do Catmate. Em cima vai aparecer os filtros que ele colocou, o órgão, o estado de onde que está vindo esses preços aqui, de onde que eu estou pegando a UASG e a data da compra, que é relacionada ao filtro que eu marquei lá atrás com relação. E ele permite aqui ainda ordenar. Ele tem alguns filtros aqui que ele faz uma, uma classificação de ordem, né? Aqui também eu posso vir aqui e falar, não, eu errei um filtro aqui, esse filtro aqui limitou muito a minha pesquisa. Eu consigo vir aqui e marcar esse X aqui e eliminar o filtro depois que eu já é, avancei as telas de filtro. Aí ele vem, atualiza, não preciso voltar e fazer a pesquisa novamente. A outra coisa que é possível fazer, outra ação que é possível fazer aqui nessa tela, lá do painel, é eu consultar o processo. Eu clico nesse olhinho aqui, mostrei o dia que eu abri a ferramenta. Eu clico nesse olhinho aqui e ele vai lá e vai me mostrar, vai me dar acesso ao processo licitatório. Aí quando é dispensa, aí não tem o processo licitatório. Eu consigo ver o item, mas aí já é mais difícil. Mas já quando ele é pregão eletrônico, e aí tem a ata lá do sistema, clicando aqui no olhinho, você vai ter acesso ao sistema. Aí esse preço aqui, nossa, eu olhei aqui 15 mil está muito longe da minha realidade, ele está jogando meu valor para baixo, eu não vou comprar 15 mil, eu vou comprar menos. Eu posso clicar no X aqui, ó, que eu vou eliminar, já nessa tela, eu vou eliminar esse valor aqui, ó. Inclusive, é o mesmo fornecedor. É o mesmo fornecedor vendendo por valor diferente, né? Aqui ele vendeu por 5,30, aqui ele vendeu por 6,30. Mas aqui ele vendeu por 5,30, mas porque ele ia entregar 15 mil unidades.
Aí aqui está entregando 8 mil unidades. Então o valor dele, mas ele é um bom fornecedor. Ó, já ganhou duas licitações, o valor dele aqui está compatível, né? Vamos olhar aqui. Então, quando eu gero o relatório lá, o detalhado, ainda é possível entrar aqui, ó, tá vendo aqui? Tem edital, eu aperto lá o olhinho lá, ele vai abrir aqui para mim o edital, informações adicionais da ata, né? Gerenciamento da ata. Eu posso imprimir essa página aqui em PDF. E aqui eu tenho mais informações, ó, que são importantes de olhar, ó. Que o pregão eletrônico, aquisição. Olha aqui, olha o nome lá do pregão, ó. Aquisição de material hospitalar, álcool, algodão, espaçador. Então, por esses itens aqui, não é possível, às vezes, olhar lá pelo número do item, mas eu posso, pelo objeto da compra, fazer esse lançamento aqui e achar esse item, ajudaria. Aqui eu tenho a quantidade que foi ofertada, 15 mil, o valor proposto. Então, quando foi feita essa licitação, o valor era 6,30, né? E quando terminou, foi 5,30. E o valor que ele está me dando aqui de referência é 5,30. Então, eu acho assim que o sistema, ele poderia até trazer mais claro isso, a norma poderia trazer isso mais claro também, que quando foi feita a estimativa de valor desse item para aquisição, o valor era 6,30 e foi adquirido por 5,30. Então, houve um desconto. Para mim, o sistema poderia trazer também itens não adquiridos, fala, não foi adquirido, e o valor que foi ofertado aqui por último, para eu poder fazer uma análise melhor. Eu falava, olha aqui, ó, a pesquisa dele era 6,30, o item não foi adquirido porque o valor era 8,30. Eu estou fazendo a minha pesquisa aqui, está dando 8. Ixi, deixa eu rever. Porque lá, o fulano tentou comprar, não deu certo, então ele só traz o que deu certo, o que foi adjudicado, não necessariamente adquirido. Porque isso aqui poderia ser uma ata de registro de preço e ele ganhou por 5,30. Na semana seguinte, subiu o valor, ele foi lá e pediu anulação. E eu estou utilizando esse valor como pesquisa de preço para poder fazer a minha aquisição. E para poder olhar isso, consigo investigar, consigo pegar, entrar, se for uma ata de registro de preço, ir lá, entrar, fazer uma verificação, se ela ainda está aberta para adesão, se teve adesão, se foi aceita a adesão. Mas assim, o processo é muito ágil. A gente não tem tempo de ficar esmiuçando tanto. Então, o ideal é aplicar os filtros aqui que já te dá aquele valor de mercado e investir para ir pro... Porque se você ficar gastando, investindo muito tempo, você vai investir muito tempo em precificação. Mas assim, é um item muito padronizado, é álcool, ou é detergente, ou é um uma vidraria, então isso vende toda hora, vende muito, tem muito processo de compra, né? Investe mais tempo no que te agrega mais valor, né? Aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complexo, que eu vou ter que fazer uma cesta de preço. Agora, álcool, caneta, bicarbonato de sódio, teclado, mouse, são coisas assim muito padronizadas que você tem um valor de mercado, né? Investe lá na especificação, na descrição, na hora que você for fazer a pesquisa de preço, confira que o que você está cotando é aquele item que você está pretendendo fazer aquisição, né? Tá. Aqui, quando você clica aqui no edital, ele vai abrir essa tela aqui do compras, né? Aí aparecem essas letrinhas aqui. No meu caso, elas nunca batem de primeira. Tem como ir alterando aqui. E aí você vai digitar essas letrinhas aqui. E ele vai dar aqui, vai te dar um arquivo compactado para você ter acesso à licitação. Então, isso aqui é muito bacana também, você ter acesso à licitação para contratação de serviço. Porque lá tá assim, manutenção de ar-condicionado. Mas que manutenção? Aí, às vezes, você vai baixar o edital, é instalação. Está sendo feito um processo de instalação daquele equipamento, ou é um VRF, ou é um ar-condicionado central. Então, essa opção de entrar aqui no, no sistema é muito importante. Nossa, eu achei um valor aqui, eu estou olhando o álcool litro. Eu achei um valor aqui que o álcool litro está R$ 60. Não, esse povo aqui roubou.
Não tem cabimento, não. Aí tá lá álcool litro, embalagem de 1 litro. Aí você vem e entra. Aí tá lá, o álcool deve ser entregue na embalagem de alumínio, com a tampa selada. Falou, opa, a embalagem então mudou tudo e não tá lá na informação lá no painel. Então, se o valor está discrepante, é importante você investigar, fazer essa análise crítica. Então, a gente fala muito na análise crítica. Fala, é importante fazer a análise crítica. Então, essa análise crítica é eu investigar, né? Se eu não tivesse investigado, eu ia pegar aqui, rodar o painel de preço aqui, comprar, jogar o valor de R$ 3, porque eu vi lá na internet o valor de 3, eu joguei aqui painel de preço, saiu o valor de 3, né? Aí você não sabe a condição. E aí ele avança, né? Você pode voltar lá, né, na visão anterior, gerar o relatório detalhado ou gerar o relatório resumido. Ele tem as exportações aqui, se você quiser fazer uma análise mais detalhada, retirar ali para fazer adiantar alguma questão. Ah, por que que a gente pede o relatório detalhado para colocar lá no processo? O relatório detalhado, ele vai trazer todas as informações aqui para mim, ó. Então eu vou gerar a compra, né? Eu vou escolher aqui a mediana, 6,68. Eu tenho a média de 6,63. O meu menor é 5,30 de todos aqueles preços que ficaram lá. Justifico no meu processo quais que foram eliminados. Eu eliminei aquele lá por causa da quantidade, que era muito inferior, o valor era muito mais alto, por isso que eu eliminei aqueles itens, né? E aí eu vou gerar meu processo, o relatório detalhado, que ele tem todas essas informações aqui, né? O, sempre tentando manter esse padrão aqui. Quando utilizar o painel de média, mediana e menor valor. Chegar aqui, média de 40, mediana de 20, menor valor de 1,50, você vai ter problema, porque fica flagrante que tem uma discrepância muito grande de valores ali com relação. E aí ele traz aqui. Ah, não, aí eu venho aqui, ó. Média 5, mediana 5, menor valor 5. Ó, tá perfeito, R$ 5. O número apresenta 1. Eu tenho um preço, né? Eu não preciso nem olhar lá o relatório aqui, olhar quantas páginas tem o relatório. Eu olhando aqui no cabeçalho, eu falo assim, uma pesquisa muito restritiva, né? E, e pegar 6 preços de álcool, para mim já é restritivo também, porque é um objeto muito comum. Aí qual que é a justificativa por que que eu peguei só 3? Porque ele oscilou muito. Se eu pegar aquele preço lá daquela curva de junho, isso aqui vai para R$ 15. Mas não está mais 15, já estabilizou o preço, já desceu bastante. Não é o que era, né? Acho que não vai ser tão cedo que era, mas também não vai estar R$ 15 o litro do álcool, né? Aí ele traz aqui as identificações da compra, o ano da compra, qual que é o PDM, ele vai trazer para mim lá no cabeçalho os filtros que foram aplicados, né? Aqui só repetindo mesmo, maior a descrição, né? Que foi a descrição do item, foi álcool etílico, 70%, composição, que é o glicerinado, vou confirmar, né, se é aquilo mesmo, né? E acontece muito, já aconteceu muito comigo. Eu falo, nossa, achei o preço. Aí na hora que eu tô lá montando lá, eu vou olhar a descrição detalhada, tem um fator lá que é diferente. Fala, não é o que eu tô procurando, né? O que aconteceu até naquele exemplo que eu fiz utilizando o painel, né? Lá na descrição tava que era 5%, mas na hora que entrava no edital, era, se eu não me engano, 95, 85%, que era o que estava tentando ser precificado na época. O relatório traz as informações do fornecedor, o CNPJ, lembra? O CNPJ sem pontinho, traz o porte, que é microempresa, né? Então, no caso, se o valor do item fosse menor de R$ 80.000, eu não poderia falar, não tem microempresa na região que atenda esse item, se eu tivesse colocado o filtro lá de região. Aí, esse aqui é o relatório, né, o resumido, se eu tivesse mandado gerar o resumido. É, e aí, o resumido, ele não traz todas as informações para poder fazer uma análise crítica. E até
no início, quando veio o painel, até a recomendação era que se gerasse um relatório resumido, porque ele era mais fácil de olhar, já trazia todas as informações aqui. Mas aí houve questionamento da procuradoria, às vezes a gente queria identificar alguma compra que a gente não conseguia identificar o demais informações do item, e aí não tem como ele ir lá e repetir esse relatório. Que se ele gerasse um relatório por compra, esse aqui é o relatório um, relatório 2, né? Se tivesse um usuário, pudesse consultar, às vezes não precisaria, mas como não tem, né? Ele traz aqui os filtros, né? E agora eu vou partir para uma parte de dicas da pesquisa que o próprio manual traz. Quando você vai lá no objeto, e você coloca entre aspas o nome, ele vai procurar a expressão completa. Então, dentro da frase lá, tem água mineral, desmineralizador de água mineral. Vai aparecer lá, não, mas eu quero comprar água mineral. E aí, se eu tirar as aspas, tudo que aparecer na descrição com água e mineral vai aparecer também. Então, detector de mineral, analisador de mineral, ele vai aparecer, mas eu quero água. Aí vai aparecer água sanitária, vai aparecer. Então, ele vai buscar os dois nomes em qualquer parte lá da descrição que você estiver utilizando o filtro, né? Se você colocar só o asterisco, né, aí ele vai trazer qualquer bloco que tenha aquele caractere específico lá, né? Eu acho muito confuso essas buscas, sabe? Praticamente eu não gosto, porque eu quero tudo que tem A, né? Eu vou procurar, eu vou colocar A e o asterisco ele vai trazer todas as expressões que tem A, que tem B, né? Então, assim, eu trouxe a título de curiosidade, vai ficar registrado aqui. Eu acho interessante o que ele vai identificar esse aqui. Então, vou mandar o material, aí vocês podem testar, ver se vocês conseguem tirar proveito. Eu não consigo, assim, nunca precisei usar dessa forma, né? É, eu quero comprar um material e aí eu vejo que ele tem grafias diferentes. Eu começo a fazer uma pesquisa, eu começo a não achar ele é separado. Então, quando eu coloco lá com a interrogação, eu coloco os asteriscos e coloco uma interrogação naquela letra, né? Tem gente que escreve amber, tem gente que escreve amber, tem gente que escreve amber. Aí essa função para mim ela é interessante. Porque aí, aqui eu vou usar aqui, ele vai trazer para mim hack, rick, rock e hook. Porque eu estou colocando a interrogação aqui, aí ele ajuda a trazer quando tem erro de digitação, ou você sabe que aquela palavra ali, o pessoal escreve ela de duas, três, quatro formas diferentes, né? Aí esse ajuda mais. Aí os demais por letra, né? Eu vou colocar aqui, eu quero procurar isso, mas eu não sei quantas letras tem depois ou tem antes, eu vou colocar em interrogação e vou fazer a busca, né? Mas como até tem no manual essa informação de busca, né? Ah, não acho muito útil, é minha opinião, às vezes alguém acha, aí eu trouxe para ficar registrado aqui no material e o pessoal conseguir consultar. Então, vindo pela legislação, a, a primeira opção lá, na 73 o painel de preços, né? Vou tentar correr aqui ao máximo para a gente poder voltar lá na tela do painel lá, que é gostoso de mexer na ferramenta lá e a gente brinca com ela. E a segunda opção, que já tinha legislação para compra de medicamentos, insumo, recomendação do TCU, da AGU, da CGU, para quando for fazer aquisição de
medicamento, não se atentar apenas ao painel de preço, que é os insumos, medicamento e insumo de saúde, que é para entrar no banco de preços em saúde. E a IN 65, ela já traz lá como parâmetro, ó, é painel de preços, né, e o banco de preços em saúde. Então, o que ele traz? Primeiro, para mim, ele traz uma falta de aparente lógica. Porque se o banco de preços reflete o preço de todas as contratações públicas do CIASG, por que eu tenho que olhar em outra ferramenta? Se, em tese, o preço vai estar lá e vai estar aqui. A aparente justificativa é porque os municípios, né, e o Estado não era obrigado a utilizar o CIASG, né? Então, e tem uma regulamentação que eles são obrigados a alimentar o BPS, que é o Banco de Preços de Saúde. Então, o valor estaria lá no BPS. Mas aí eu trouxe um pouco da teoria, né, que tem a lei 6320 de 76, que ele dispõe sobre os normativos da vigilância sanitária, né? Ah, para que é importante eu saber isso? Aqui só para entender qual que é a origem lá do Banco de Preços em Saúde e por que a lei trouxe essa determinação para que se pudesse consultar os valores de aquisição de produto de saúde e de medicamento no banco de preços. Aí a Lei 6480 de 77, né, ela alterou lá a disposição da vigilância sanitária e ela vai dando as providências e regulamentação, né? E em 99 também foi alterada, estabeleceu que a parte de medicamento genérico e deu providências quanto a, as, os andamentos que a vigilância sanitária deveria tomar. E aí veio essa lei, a 10742, em 2003, e ela fez uma definição da parte de medicação. Então, ela cria uma Câmara de Regulação de Mercado de Medicamento. Então, cria a tabela CMED, né, que vai informar o valor máximo de medicamento. Então, essa Câmara aqui, já lá em 2003, né, com a conversão da medida provisória, ela passa a criar um valor de referência de medicamento. E aí o pessoal achou o máximo, falou, ó, agora a gente vai ter uma tabela de valor de medicamento, a gente vai poder pegar esse valor aqui de referência. E aí, o que a lei trouxe, né? Essas outras partes não nos interessam, né? A lista de preços que pretende praticar no mercado interno. Então, o fornecedor, o fabricante, ele ia ter que apresentar para a Câmara qual que é o valor que ele ia praticar. E a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado acompanhado de seus preços. Ah, então eu vou vender aqui o medicamento de marca, portanto, esse é o valor que eu vou vender. E os genéricos aqui, o valor tanto, eu tenho esse. Então a tabela CMED, ela ia regular o valor de mercado dos medicamentos. E aí, o pessoal empolgou, falou, não, vou fazer licitação. Ele ia lá, pegava a CMED, esse aqui é o valor máximo, vou, vou fazer licitação em cima da tabela da CMED. Mas aí, o que o mercado começou a fazer? Ué, eu venho aqui, falo para o governo que eu vou vender esse medicamento meu por R$ 10. Esse vai ser o valor máximo. Mas na hora que eu chegar lá na farmácia, eu faço uma bonificação e eu vendo 2 por 10. Então, na verdade, eu vendo na farmácia por 5, mas o governo vai licitar para mim por 10. E aí, que é o alerta que vem, né? Mas a tabela CMED não pode ser utilizada para fim de precificação. Então, a gente sabe que existe uma tabela CMED que controla o valor de medicação, o máximo. É o valor máximo para ser adquirido. Então, aquilo ali está regulamentado. E aí eu trouxe esse acordo de 2011, que ele fala, ó, que apreciou a representação, né,
acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do SUS pela Secretaria do Estado do Mato Grosso, que a base de dados da CEMED seria então mais qualificada do que o BPS para o processo de instrução de referência de preço, pois a CEMED possui controle do que é comercializado de fato, por concentrar o conjunto de todas as compras de fato pública ou não, né? E aí o que ele trouxe? Você, olha, não pode usar a tabela CEMED, ela é o valor máximo, mas não é o valor de mercado, não é o valor licitado. Você não pode fazer uma licitação, ir lá e empenhar um item com valor acima do valor da CEMED. Então, o que era o ideal, né? Ah, vou fazer minha pesquisa de preço para medicamentos, né, insumos. Eu vou olhar lá na CEMED qual que está o valor desse medicamento, vou fazer minha pesquisa de preço e não, minha pesquisa de preço não pode ter o valor acima do valor da CEMED, né? Agora, a CEMED também é atualizada. Então, eu vou fazer uma licitação. Na hora de adjudicar o item não pode estar acima do valor da CEMED. Então, tem esse apontamento. Como consultar a tabela? Está aqui o link. Tem como você entrar lá no link e ver qual que é o valor máximo de medicamento. Até como cidadão também. Eu duvido muito acontecer, mas se você compra um medicamento e você acha que ele está mais caro na farmácia ali, você pode ir lá e olhar na tabela da CEMED e ver se ele está dentro do valor máximo permitido. E ele tem a diferença lá para órgão público, para ente privado. Mas o que que a norma fala? Eu trouxe a CEMED, que regulamentou o preço máximo, mas a norma fala de poder utilizar o banco de preço em saúde. O acórdão também traz isso. Você não vai usar a CEMED, você vai usar o banco de preço, porque o banco de preço que é o de aquisição, né? Ele foi regulamentado em 2018, tem uma resolução que tornou obrigatório o envio das informações, né? E isso aqui é triste a realidade, porque ele é de 2000, a resolução é de 2017, e falava que ia alimentar automaticamente. Então, o BPS ele não é alimentado automaticamente com os pregões que a UFO lança, por exemplo. Ele tem que ser feito uma planilha e ele é alimentado manualmente. O sistema ainda não puxa automaticamente. E na própria resolução lá falava que ele apresenta que os órgãos gerenciadores eles providenciariam essa atualização do sistema, mas que o órgão, enquanto não houvesse atualização, os órgãos deveriam realizar aqui a inclusão desses itens no BPS. Então, eu vou fazer compra de medicamento. Olha, a instrução lá normativa ela traz que você pode usar as duas ferramentas, né? O BPS ou o banco de preços. Só que quando a CGU. Thalita, você está me ouvindo? Manda uma mensagem pro Edgar, fazendo favor. Ele está no chat, ele disse que não está ouvindo. E aqui a gente está ouvindo. É, aqui eu tenho o site, né? Você entra no BPS. Então, quando a gente tem auditorias, né? A gente teve recente na compra de medicamento, o TCU ele vem e fala assim, olha, seu preço está acima do valor do BPS do item tal, 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 tal. Então, assim, a gente compra de medicamento, insumo de saúde, é recomendável que você utilize o BPS, né? Mas, assim, são poucas áreas, né, dentro da instituição. O pessoal já tem até mais, já está mais habituado a vir aqui e olhar no BPS. Mas acho que quando a compra é muito grande, né, e aí o TCU ele vem em cima daquela ideia do cesta de preço, ampliar a pesquisa, vir olhar a quantidade de itens, mas o trabalho é árduo, né? Você pegar aí, por exemplo, a parte hospitalar, vou pesquisar 400 itens, vou pesquisar lá no painel de preço e vou vir aqui e vou pesquisar no BPS. Eu recomendo, no mínimo, pegar, dividir isso, assim, para falar, não dá para pesquisar no BPS e no banco de preço. Não, eu vou pegar aqui meus 30% de maior relevância de valor e vou vir confirmar aqui o valor no BPS, né?
Então, nas grandes compras, né? Porque você evita uma distorção e é uma forma que o TCU vem e faz auditoria. Ele vai rodar lá uma curva ABC, vai pegar aqueles de maior significância. Você pegou lá no painel de preço ou pegou com o fornecedor, ele vai vir aqui no BPS e vai fazer um comparativo, né? Aí ele tem aqui no site deles, tem treinamento, tem pergunta e resposta, como que consulta, né? O, como que faz a utilização, o cadastro do usuário, né? Tem todo um manualzinho, mas ele é voltado mais para essa aquisição de itens e insumos de saúde, né? E ele traz aqui como que você vai pesquisar e você marca aqui o item, vem e lança o nome, ele vem e vai trazer aqui a descrição, ó, no caso aqui eu joguei luva para procedimento, ele vem e traz a luva, você marca o período e ele traz o relatório, né? Agora, pode olhar, ó, município, 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 né? O valor unitário, né? E olha o tanto que oscila, né? Se você for olhar lá a data de preço, né? De 20 para 63, 63, e aí você vai ali, é muito pontual, né? Naquela região ficou 100, naquela região teve um surto de Covid bem nessa época aqui que oscilou. Aí tem que vir investir nessa parte de análise e tentar entender o que, que aconteceu, qual que era a época, qual que era o contexto para poder fazer os curvos adequados. Então, antes mesmo do normativo sair falando que o BPS era um valor de referência, o TCU já afirmava, falava, olha, o BPS é válido como referência. Ele não estava lá na IN 73 em 2020, mas já lá em 2018, 12, 15, sempre me fala, olha, parte de medicamento, consulta o BPS, vê o valor de referência, faça o comparativo. Ah, tem um parecer também que ele é da CJU, E, e aí ele traz que ele traz um alerta, né? Eu trouxe para vocês porque traz esse comentário, né? A oscilação de preço de medicamentos e insumos de materiais por conta da pandemia prejudica ainda mais a manutenção do dogma burocrático e confunde o preço de referência com o preço transacional, né? Aí ele fala que o BPS, o Banco de Preços de Saúde, não possui a capacidade de servir de maneira indefectível como boa baliza para a contratação pública, notadamente em períodos de grande oscilação, motivo pelo qual sua utilização isolada ou sua definição como preço máximo pode produzir referências destoantes do preço praticado pelo mercado, no momento da licitação. E aí ele orienta para fazer uma cesta de preços. Fala, olha, não pega só lá no BPS, não, nem só no painel. Vem aqui e pergunta para o fornecedor também. Olha na internet, porque se você pegar compras de 40, 50 dias atrás, que estava no auge da pandemia, que estava naquele momento de pico, vou pegar de 6 meses atrás, e aí você pode ter um valor que não é valor real de mercado. O mercado já atualizou, e da mesma forma também, você pegar valor lá atrás. Você sabe que o mercado está te entregando, você tem uma outra compra, e o mercado está te entregando isso ali por R$ 80. E aí você olha lá no painel de preço, compra dos últimos 90 dias, está dando R$ 40. Ó, tem alguma coisa errada. Então, por isso que é importante fazer essa análise crítica. E ele está entregando, será que eu estou pagando caro nesse momento? Ou o valor tá caro mesmo, o valor subiu, o valor alterou? Então, a IN 65, vou revisar lá o que ela traz, né? Que no inciso 1 lá, a composição de custos unitários menores ou iguais a medianas e itens correspondentes nos sistemas oficiais do governo, como painel de preços e o banco de preços em saúde. Então ele traz aqui, né? Ou, né? Só que o TCU ele não vê o ou aqui não, ó, ele vê e. Mas não, é pesquisa de medicamento? Olha aqui, os dois. Olha esse e esse. Não, não é pesquisa de medicamento, não é insumo de saúde. Não, então esse aqui tá.
tá bom, né? E ele vem sempre cobrando a mais do que a própria instrução normativa traz aqui, né? Aí vai assim, mas o TCU ele pode me obrigar? Ele recomenda fortemente. Recomendo fortemente que você reveja a sua pesquisa utilizando o banco de preço. E, pessoal, 10h45, pode colocar o nome lá, por favor, para contar da frequência. E aí eu vou avançar um pouquinho aqui nessas contratações similares. Eu acho que não vai dar tempo de terminar essa parte aqui, mas a gente avança para sobrar mais tempo na próxima aula. E aí, depois de olhou lá, você olhou o painel de preço, olhou no BPS se for contratação de saúde, qual que é o próximo inciso? Contratações públicas similares. E aqui, o que eu trouxe de exemplo aqui para pesquisar em contratações públicas similares? Você pode mandar um e-mail para todos os órgãos que você tiver e-mail, pegar, montar uma lista de e-mail, principalmente para contratação de serviço, que é muito difícil você achar lá no painel de preço com aquele nome exato aqui. Ó. Eu recebi um e-mail, né? Aqui, ó, lá acho que é da CGU, se eu não me engano, me perguntando aqui, ó, consulta aos órgãos, contratação de empresa especializada para recarga, reteste e inspeção de extintores de incêndio, AGU. No dia 19/10, quem me mandou aqui foi o Diego, e olha o tanto de órgão que ele mandou. Ele mandou para esse, ele foi pesquisando, ó. Foi mandando aqui, mandou para UFO, mandou para DPU, mandou para SAD, mandou para o MAST, mandou para CGL. Olha o tanto de e-mail que ele foi mandando e perguntando, ó. Mandou para essas pessoas aqui ainda, falou, olha, eu estou fazendo uma contratação aqui de manutenção de recarga de extintor, né? Você aqui, ó, vimos muito respeitosamente solicitar maiores informações de contratações similares existentes no ente público, né, nos últimos 180 dias. Fala, eu tenho? Não, meu contrato venceu. Se eu tenho, eu pego e mando para ele. Fala, ó, eu tenho esse processo aqui, eu tenho esses preços aqui, eu tenho esse contrato aqui. Aí eu pego e mando para ele. Aí eu preciso, eu também mando. Aí a gente consegue colocar. Eu não encontrei, tá vendo? É um comprovante. Eu mandei para esse tanto de gente aqui, mandei para esse pessoal todo aqui, ó, e ninguém me respondeu. Então eu procurei outras contratações similares, né? Então essa é uma forma. Outra forma, eu posso utilizar a internet. Eu vou vir aqui, vou fazer uma pesquisa na internet. Gostei do exemplo, manutenção em aquário. Joguei lá no painel de preço, manutenção em aquário. Eu não achei, busquei lá, não coloquei manutenção em aquário, em bioterismo, tentei outros nomes, usei lá o asterisco, coloquei caixa d'água, não achei nenhum. Aí eu bem aqui no Google, né? O que eu estou procurando? Contratação pública feita por meio de licitação. Licitação de manutenção em aquário. Olha o que ele trouxe para mim. Ó, plataforma de licitação, propaganda. Anúncio, participe de licitação, sistema totalmente digital, licitação, não quero. Poderia ter colocado aqui, entre aspas, aqui, né? Manutenção aquário, licitação, direcionaria mais a busca, mas é hábito, quem tem hábito usa, eu não tenho, então, aí eu trabalho mais, aí eu tenho que procurar mais. Aí eu achei um aqui, ó, manutenção de aquários e lagos, serviço municipal. Será que me interessa? Posso entrar lá, falar, olha, é como se fosse o DEMAI. Ó, é um museu, tem aquário. Posso entrar lá e pegar uma contratação pública do município, né? Falar, olha, tem. Não, eu vou olhar mais. Então, vou para a próxima página. Cliquei lá no 2 do Google, né? Ó, licitações encerradas, Butantan. Ó, manutenção de aquário. E eu não achei esse danado lá no painel de preço. Não achei lá. Vamos atrás dele aqui, ó. Entrei lá naquele link lá, ó, pregão eletrônico 150, 2019, prestação de serviço em empresa especializada, manutenção em aquário de grande porte,
para o Museu Biológico de Atendimento à Fundação Butantan. Será que me atende? No Google. Estou aqui no Google. Ó, achei aqui o, o pregão eletrônico. Já estou com acesso ao edital. Lá no edital tem que clique aqui para ver a contratação. Você clicando lá, você vai ter acesso ao termo de referência. É o que eu estou procurando? Serve? É compatível? Ó, dimensão do aquário, tanque de aquário marinho, dimensão 2.400 por 700 por 1.000, de 1.500 litros. Então, assim, ó, às vezes o processo foi global, ele tem um valor, mas aí aqui eu tenho um valor unitário na proposta. Eu falo, olha aqui, lá o Butantan contratou manutenção do aquário marinho de tanto por tanto, 1.500 litros. O meu tem 1.450, foi contratado por tanto, é compatível com o meu, o serviço é igual. Olha, eu já vou sapear aqui. Eu vou entrar lá no edital lá e vou ver o que é que ele colocou. Se vai ter que dar ração, se vai ter que trocar filtro, se vai ter que é, fazer limpeza, se tem que fazer deslocamento, de quanto em quanto tempo ele tem que trocar água, porque você vai levantar isso no seu estudo técnico preliminar. Então, lá no seu estudo, você já vai descobrir essas outras contratações públicas similares, porque você vai ter que confirmar lá na parte de preço, né? Mídia especializada. Então, primeiro, painel de preço, BPS. Segundo, outras contratações públicas de outros entes, contratações similares. Aí, terceiro, pesquisa em mídia especializada. A exemplo de mídia especializada, né? Então, não é necessariamente o pessoal falar mídia especializada na internet. Você tem jornal, revista, estudo, né? Desde que tenha um notório e amplo reconhecimento no âmbito que atua. Né? Vamos aqui um exemplo aqui que traz no manual, né? O preço médio meio tabela FIP. A tabela FIP, você entra lá na internet, coloca o ano do veículo, você vai ter o valor do preço. Você coloca ano zero, né, veículo, o ano atual, 0 quilômetro, e você vai ter o valor lá de mercado, aquele valor que está estipulado ali, pode ser utilizado um valor de referência. O site especializado, né? Agora, você pode ser um site de venda ou um site que tem a tabela de preços. Né? O preço tabelado de. Tem o site que tem o preço tabelado de arroz, o preço tabelado de feijão, qual que é o valor, a bolsa que dá o valor de tal material, de carne, de arroba do boi, do suíno, né? A saca de café. Então, são mídias especializadas também, e também dentro tem os sites especializados, né? Desde que tenha aí é subjetivo, né? Amplo reconhecimento no âmbito de atuação. Aí, como que você vai avaliar se a Cissa Magazine é de amplo conhecimento, né? Se comparar com o Magazine Luiza, né? Quem já comprou alguma coisa aqui no site Cissa Magazine? Eu já comprei. Era mais barato, chegou direitinho, já tinha feito a avaliação, mas tem muita gente que não conhece. Conhece Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Casas Bahia, é, ah, conheço um monte de outro, mas esse eu não conheço. Mas ele tem um valor de mercado lá e ele participa. Então, assim, dá preferência, né, procurar esses mais conhecidos, né, os sites mais divulgados. Né? Então, tem aqui o exemplo que eles apresentam, né, o Web Motors, como site especializado para pesquisa de veículo, né? Mas é engraçado, né? A gente nem vai comprar veículo usado, tem que ter valor de veículo zero lá. Se não tiver veículo de valor zero, não tem, né? Aí tem esse de imóveis, né? Que ele traz lá, né? Como é conhecido, mas eu não conheço esse o imóveis e imóvel web, não conheço, mas ele traz como exemplo de reconhecidos, né, de amplo conhecimento, né, consolidados. Né. Aí tem os sites de domínio amplo, né, e aí ele traz a definição que eu gostaria de ler para vocês, né. Site presente no mercado nacional de comércio eletrônico ou de fabricante de produto, detentor de boa credibilidade no ramo,
de atuação, desde que seja uma empresa legalmente estabelecida. Então você tem que ir lá ver se tem o CNPJ lá, se não é de fachada, né? Sempre que possível, a pesquisa deve recair em sites seguros, detentores de certificado que venha garantir que são confiáveis e legítimos, né? Quase que assim, olha, dá uma olhada se tem um cadeadinho. Sabe aquele cadeadinho que no site do governo não tem? Aí tá falando assim, vai lá e olha lá se tem aquele cadeadinho para ver se é um site confiável e legítimo, né? E legítimo também porque às vezes você joga no Google lá, aí aparece lá americanas.com TV 60 polegadas por 1.200. Aí você clica lá, em cima aparece lá www sua busca. Uai, mas cadê o site da americanas.com? Então não é legítimo o site, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão você não vai. Normalmente esse golpe, né? Ele joga o preço para baixo, ele não vai jogar para cima. Então seu item pode ser deserto. Aí ele traz como domínio amplo, né? Americanas, Casa Bahia, Submarino, Ricardo Eletro, né? E aí uma observação aqui, um fato importante que deve ser considerado é que o governo compra de maneira diferente que o site de venda. Ah, eu quero comprar um notebook. Aqui, ó, na Americanas está 3 mil. Aí você vem e coloca aqui. Só que a Americanas, o notebook que está lá, você vai pagar primeiro e vai pagar o frete à parte para receber depois. O notebook que a administração pública precisa comprar, ele tem que ter 3 anos de garantia integral. Você vai receber primeiro e pagar depois. Então, às vezes você olha aqui, no catálogo da Proplad o notebook está 6 mil reais, mas na Americana ele está 3. Então, são condicionantes diferentes. Então, a garantia é diferente, a entrega é diferente, o pagamento é diferente, né? Então, não dá para poder vir e equiparar, porque as condições não são a mesma. Ah, mas eu quero comprar esse item aqui. Ah, é um item comum, tá aqui, tem lá no painel de preço, tem aqui na Americana, é o mesmo valor, não tem diferença de mercado. Aí, tranquilo, você fez a análise crítica, vai justificar no processo, né? Então, eu coloquei aqui a forma de pagamento e a parte de recebimento. E uma outra questão também é que muitos sites de venda não permitem lançamento de quantitativo que a administração pretende adquirir. Então eu quero comprar 100 ampolas disso. Na hora que eu vou lá no site, ele só permite eu pôr 10. E aí eu vou pôr o frete só vai para 10. Né? Então ele não permite colocar 100. O que a gente recomenda? Se você tiver que recorrer a essa busca, então que você pega aquele valor do frete lá de 10 e divida ele por 100, para você chegar num valor e coloca no processo. Fala assim, olha, como o frete aqui para 10 é R$ 1 para cada unidade, e eu estou colocando 100 e a mesma quantidade, eu vou pegar esse valor total de frete aqui e vou dividir pelo meu quantitativo. Mas não reflete, é muito ruim. Né? Se você mandar e-mail para eles, eles não respondem. Então, o ideal é você fazer essa cesta de preço, olhar lá no painel de preço, porque, em tese, o frete do fornecedor foi incluso para entregar o material, né, escolher a região, e se for o quantitativo permitir, beleza, coloca lá 100, permite 100, coloca o 100 lá e calcula o frete. For maior do que aquilo ali, aí o ideal é pegar aquele frete e diluir para a quantidade total, que você vai saber mais ou menos o valor do frete. Uma questão até foi levantada no curso, você pegar lá americanas.com e aí você tem os parceiros, né? Aí você pega o item lá na americanas.com, quem vende é o Miguel. Aí você pega Ricardo Eletro, quem vende é o Miguel. Aí você pega Casas Bahia, quem vende é o Miguel. E aí é tudo o mesmo preço. Então, essa pesquisa ela não é válida, porque embora sejam sites diferentes, o parceiro que faz a entrega, que faz a venda é o mesmo. Então é como se você tivesse só uma cotação válida. Então o importante é você fazer essa busca e tentar pegar os parceiros que vendem dentro do site, pegar outros parceiros para que não sejam os mesmos e prejudicar a pesquisa, porque aí vai ter um viés. E aí tem essa parte de mídia especializada, não sei quem conhece, tem uma ferramenta que chama Banco de Preços da empresa Negócios Públicos, uma que chama Cotação Zenit, uma outra que chama Orça Fácil e outra que chama Compor. E isso aqui,
Os órgãos de controle para a procuradoria não fica definido. Porque que o banco de preços ele traz? Você pode pôr um filtro nele e ele trazer só contratações públicas que estão lá no painel de preços. Mas ele não é considerado o inciso um da busca, né? E aí, ele é mídia especializada ou outras contratações públicas, né? E aí você precisa fala, não, ele é outras contratações públicas, porque houve a contratação, mas eu preciso me certificar que aquele item foi contratado, porque não é uma busca que eu fiz. Mas ele é válido e você coloca lá no processo que você utilizou. Essas ferramentas aqui são pagas, tá? A instituição não tem elas para disponibilizar. E aí você poderia utilizar como mídias especializadas, ou se você trazer a contratação para o processo, você vai trazer a contratação pública. E tem que justificar no processo por que não foi feito lá no inciso um. Ah, não utilizei o inciso 1, estou utilizando esse aqui como mídias especializadas. Aí você vai ter que comprovar que lá no outro não tinha. Pessoal, deu o horário, consegui chegar aqui na pesquisa com o fornecedor, tá? É, na próxima aula a gente continua. Eu vou correr, mas assim, grande parte do que foi falado aqui já foi demonstrado anteriormente, já foi comentado mais, às vezes, alguns pontos aqui, como título de revisão. Agora, uma parte vou enfatizar mais, que é a pesquisa com o fornecedor, que é de maior risco. Vou ficar mais alguns minutinhos aqui se alguém tiver alguma dúvida mais específica. Ou se quiser guardar a dúvida, no início da próxima aula, a gente já entra com a dúvida, a gente vai e olha lá, né? Aos demais, bom final de semana, obrigado, bom descanso, né? E, e peço aí desculpa pelo pique de energia, né? Imprevisível, né? A gente não consegue remediar isso, né? Mas obrigado, bom final de semana. Tá, deixa eu só. Vou ver a janela aqui para pegar o processo aqui, que eu não lembro de cabeça. Ah, vou abrir na base. Tem uma janela até 15/11. Então, você vai. Aqui na base de conhecimento tem as orientações, né? Aí você vai abrir, vai usar o processo que fez o PGC. Então, até 15/11 tem que tramitar o item. Então, se for a alteração de alguma coisa, que já você já pode pedir, falar, ó, me devolve, abre, coloca o documento lá no processo, me devolve tal item, que eu vou fazer a alteração. Agora, se for inclusão, aí tem todas as orientações aqui, ó, para poder fazer inclusão. Você vai colocar lá no PGC, vai colocar no processo, vai pegar a aprovação do diretor, aí ele aprovou, você vai tramitar o item para um COMP, né? Mas dá uma olhadinha aqui na base de conhecimento. Eu precisei olhar aqui porque eu não lembrava até a data que estava estipulada aqui, que é 15 do 11, para a unidade incluir. Agora, esse período aqui ele é muito apertado, tem que tomar muito cuidado com ele, porque aí é o último dia para incluir 15/11.
Então, essa parte aqui, ó, já começa aqui, já pode incluir o item, vai pegar as autorizações do processo, conforme está aqui na base de conhecimento, e tramitar o item, tá bom? Pessoal, bom final de semana, brigadão, até a próxima.